Há insetos na natureza que gostam de fazer muito barulho. Imagine que você está em um show de rock em que o cantor grita alto em um microfone e os guitarristas emitem acordes ensurdecedores. E tudo isso é transmitido por alto-falantes gigantes. A sensação é de que a música atravessa seu corpo. Você terá uma sensação semelhante se estiver perto de um enxame de cigarras. Essas criaturas criam um som com a ajuda de membranas vibratórias em seus estômagos. O despertar das cigarras é sempre uma surpresa para as pessoas. Qualquer dia você pode acordar com um barulho alto do lado de fora. As cigarras se reúnem em enormes enxames, voam para as ruas e cobrem carros, árvores e edifícios. Elas tagarelam por semanas e, em seguida, o silêncio chega. As cigarras desaparecem tão repentinamente quanto aparecem. Os sons das cigarras podem ser agradáveis ou prejudiciais aos seus ouvidos, dependendo da espécie. Pode ser algo melódico e cativante. Quando milhões de cigarras estalam na floresta, o som se assemelha ao de um avião a jato ou de uma serra circular funcionando. Algumas pessoas não suportam e fogem do enxame cantante, mas muitos também dizem que as cigarras produzem um som agradável que envolve por todos os lados, o que é uma sensação bastante incomum. Elas fazem esse barulho para atrair parceiros para a reprodução ou para avisar suas famílias sobre o perigo. Talvez estejam apenas se divertindo, e o motivo de tanta alegria é seu ciclo de vida. As cigarras passam vários anos no subsolo e depois saem para fazer barulho nas últimas semanas de suas vidas. E o que elas fazem sob a superfície é um dos mistérios mais empolgantes para os cientistas. Portanto, as cigarras são insetos fisicamente fortes, com olhos grandes e asas únicas. Falaremos sobre sua singularidade mais tarde, mas agora vamos descobrir por que esses insetos são tão incríveis. Existem cerca de 3.000 espécies de cigarras, mas todas elas são divididas em dois grupos, as anuais e as periódicas. Anual é um tipo comum. Você pode encontrá-la em todo o mundo. Essas cigarras vivem de 2 a 5 anos ou mais e têm um estilo de vida normal de um inseto. Elas voam, bebem a seiva das árvores e fazem seus sons. Mas as cigarras periódicas vivem apenas na América do Norte, nas regiões central e leste dos Estados Unidos. Elas podem desaparecer como espécie da face da Terra e, alguns anos depois, aparecer em uma floresta e fazer tanto barulho que é possível ouvi-las de longe. Imagine caminhar pela floresta, colher cogumelos e frutas silvestres. E então o solo começa a se mover e centenas de milhares de cigarras estão voando. Elas estão por toda parte e são muito barulhentas. Mas não se preocupe, elas não são agressivas e não morderão você. O ciclo de vida desses insetos é dividido em 3 partes: ovos, ninfas e adultos. No início, as fêmeas põem várias centenas de ovos em locais diferentes. Elas deixam seus filhotes perto do chão, nos galhos de árvores e arbustos. Então, depois de 6 a 10 semanas, pequenas ninfas eclodem deles, caem no chão e se enterram no solo. Lá, elas se alimentam dos fluidos das raízes das plantas e crescem. Elas passam 13 ou 17 anos nesses túneis subterrâneos, depois saem. E todas fazem isso ao mesmo tempo. É como se alguém lhes desse uma ordem e elas largassem tudo para vir à superfície simultaneamente. E depois que sobem, começam a fazer seus sons. Imagine passar mais de 10 anos em um espaço escuro e apertado e depois sair para um mundo aberto e iluminado onde você viverá por várias semanas. Não é de admirar que as cigarras estejam cantando tão alto. Ou elas podem ter se divertido muito no subsolo e depois decidido passar sua aposentadoria ao ar livre. Muito provavelmente seu aparecimento coincide com condições naturais convenientes. Elas esperam que a temperatura do solo se torne confortável para a reprodução e saem. Entretanto, enquanto o solo esquenta e esfria anualmente, as cigarras saem uma vez a cada 13 ou 17 anos. Os cientistas não conseguem dar uma explicação exata para esse fato, mas ele pode estar relacionado a outros animais. As cigarras são criaturas bastante indefesas e nutritivas. Um enxame de milhões de cigarras é um banquete para muitos habitantes da floresta. Corujas e raposas gostam de comê-las. Suponha que o ecossistema da floresta se acostume com o canto anual das cigarras. Nesse caso, seus inimigos destruirão rapidamente toda a população desses insetos. Portanto, as cigarras aparecem quando ninguém as espera. Talvez elas escolham um momento em que o crescimento da população de corujas e raposas esteja no nível mais baixo.
Para evitar encontrá-las, as cigarras esperam por vários anos. Essa versão parece lógica, mas há algo que não funciona nela. Se as cigarras lutam pela sobrevivência dessa forma, por que nem todas as espécies fazem isso? As cigarras anuais aparecem regularmente na floresta e são parte integrante do ecossistema. Elas continuam a existir apesar da presença de muitos inimigos. Por que as periódicas decidem se esconder? Isso ainda é desconhecido. Um enorme enxame de cigarras se assemelha a gafanhotos, por isso muitos os consideram pragas. Mas, ao contrário desses comedores de plantações, as cigarras se alimentam apenas da seiva das árvores. Elas não comem o milho, não destroem o jardim e não mordem as folhas. As cigarras bebem suco de galhos e raízes e fazem isso muito raramente. Sim, 1 milhão de cigarras podem danificar as árvores devido ao seu peso relativo, mas o dano que elas causam às pessoas não se compara ao que os gafanhotos causam. Além disso, as cigarras raramente incomodam. Você pode terminar a faculdade e mudar de emprego e as cigarras aparecerão apenas uma vez durante esse período. E elas também são muito bonitas. Suas asas têm pelos padrões e seus olhos são enormes. No entanto, elas ainda podem aterrorizá-lo, especialmente se você encontrar um enxame de cigarras em seu caminho. A vida no subsolo parece segura, mas mesmo lá as cigarras têm seus antagonistas. E o principal deles é um tipo especial de fungo parasita que pode penetrar no corpo de uma cigarra e devorá-la lentamente. O fungo assume o controle do corpo e transforma o hospedeiro em um zumbi vivo. Esses parasitas também aprenderam a mudar seu ciclo de vida, seguindo o ciclo de vida das cigarras. Ou seja, o fungo permanece no corpo de um inseto por um longo período e não faz nada. E então, quando a cigarra vem à superfície, o parasita acorda e começa a estragar a vida dela. Ele se alimenta do corpo do hospedeiro e o força a espalhar os esporos do fungo por todo o enxame para infectar as gerações futuras. Outro tipo de fungo não espera que as cigarras rastejem até a superfície. Esses parasitas podem fazer com que os insetos infectados saiam do solo antes do tempo, subam nos galhos das árvores e espalhem os esporos. Às vezes, os fungos crescem nas cigarras enquanto elas ainda estão no subsolo. Parece que as cigarras não sobreviverão com inimigos tão perigosos, mas a natureza encontrou um equilíbrio. Alguns tipos de fungos não destroem seus portadores. Eles vivem em simbiose com as cigarras. O parasita ganha um lar e a cigarra provavelmente recebe nutrientes do fungo. Para os cientistas, esse é um caso único em que os fungos abandonam seu estilo de vida parasitário. A cada aparecimento na superfície, as cigarras aumentam de tamanho. Isso acontece porque as grandes cidades emitem muito calor e nutrientes no ar, aquecendo a área em vários graus. Isso contribui para o aumento do tamanho das cigarras. Mas o crescimento só se aplica aos insetos que vivem perto das cidades. As cigarras que se escondem em áreas rurais com temperaturas mais frias mantêm o mesmo tamanho. A singularidade das cigarras não está apenas no desenvolvimento de sua vida, mas também em sua anatomia. Quando os insetos se tornam adultos, suas asas ficam cobertas por minúsculos nanopilares que podem repelir a água, destruir bactérias e fazer autolimpeza. Médicos, químicos e engenheiros querem usar as propriedades das asas das cigarras para desenvolver novas tecnologias em diferentes campos. Um revestimento com os nanopilares das cigarras pode ajudar as pessoas a criar novos medicamentos. Os engenheiros querem usar superfícies autolimpantes das asas sem brilho como revestimentos para painéis solares e outros desenvolvimentos de alta tecnologia. Então sim, as cigarras realmente nos ajudam muito.